O Sapiens Demens. Cito Morin. A novidade que o Sapiens traz ao mundo não está, conforme havia pensado, na sociedade, na técnica, na lógica, na cultura. Encontra-se, por outro lado, naquilo que até o presente fora considerado epifenomenal ou ridiculamente considerado indício de espiritualidade. Está na sepultura e na pintura. Então, para a gente entender, né, a novidade dos Sapiens e como o Morin coloca e vai construindo a categoria de Sapiens Demens, ele se volta para o surgimento das sepulturas e das pinturas. E o que isso implica para esse hominídeo que está se fazendo e se constituindo. A sepultura traz a relação desse ser com a morte. Quando a morte rompe no mundo hominídeo sapiental, vamos pensar assim, que envolve duas questões, dois pontos: a compreensão deste ser sobre a morte, então a morte como um conhecimento objetivo deste fato, e aí para pensar a morte como uma transformação de um estado, então estava vivo, não está mais, ocorreu uma transformação, então a compreensão objetiva disso, a compreensão desta transformação como um destino, como uma imposição, como algo que é inevitável, né? Então a compreensão de que a morte faz parte da vida, desse estado, né? Essa mudança de estado faz parte, é uma lei da natureza, então compreender isso. E aí também uma ideia de tempo, né? Se você sabe que há a morte e que há essa mudança de estado, e que ela vai ocorrer, se ela vai ocorrer, ela vai, minhas mãozinhas, né? Se ela vai ocorrer no tempo. Então também abre aí a necessidade de uma compreensão da temporalidade. Isso é a compreensão da morte, né? Implica essas três questões: transformação, uma noção de destino ou de lei da natureza, então essa imposição da morte, e aí provavelmente a angústia que emerge disso, e a noção de tempo. Para além da compreensão da morte, outro aspecto se fica apreensível nas sepulturas, que é a negação da morte. Quando surge, né, essa compreensão da morte, quando surgem essas, que as primeiras sepulturas acho que são neandertalenses, então, né, descobertas arqueológicas dessas sepulturas aí lá dos inícios e dos primórdios da formação hominídea, então ali você soube que este animal compreendeu a ideia de morte, e esses três pontos que eu destaquei que vão inclusos no pacote, mas mais que isso, que ele nega esta morte. Porque a sepultura, você já vai ter ali uma ideia de funeral, você encontra ali vestígios de pólen, então de que teve um ritual nessa sepultura, no enterro deste corpo, você encontra vestígios de que foram colocados ali alimentos junto com aquele corpo, depois armas, então que há né, esse pensamento desse rito de morte que nos acompanha até hoje. Então como é pensado esse outro estado? Então por que negação? Porque a sepultura e todos esses ritos funerários que o Sapiens coloca na sepultura é a negação da morte, porque há ali a ideia de um para-além, de uma outra vida, pensada de diversas formas pelos pensamentos, o pensamento mágico religioso. É por isso que essa espiritualidade, essa coisa que a racionalidade vai achar inferior ou ridícula, né? Meio, coisas, é extremamente importante, porque é uma característica deste animal, que ele não só tem a consciência da morte, mas a partir do momento que ele tem essa consciência,
ele cria um rito funerário. Ele sepulta os cadáveres dos seus pares com ritos, colocando pólen de flores, algo que remete ao que a fertilidade e ao renascimento, colocando alimentos para pensar que talvez numa outra vida ou num retorno, sabe-se lá como era essa. Você precisa de alimentos, colocando arma e armamentos, algo que ele possa levar para se defender num outro. Então, quando nasce a compreensão da morte, nasce também a negação dessa morte. E a negação da morte abre para a capacidade, para os aspectos cerebrais que levam ao imaginário, ao pensamento mágico. Então, a criação da fantasia de uma outra realidade, de um outro mundo, de um para além do que se está vendo. Então você cria, por isso que, né, a novidade é a demência, né, é o demes, ou é isso, porque é essa imaginação, é a fantasia, é né, a criação do mundo de um para além, é um rito, é uma magia que está envolvida ali, é o pensamento subjetivo. As sepulturas, nesse aspecto de ter tanto a ideia de compreensão da morte, como a ideia de negação dessa morte em ritos funerários e pensamento místico mágico, ela tem como um marco de que ali despontou neste hominídeo um pensamento objetivo e subjetivo. Eles estão implicados. E há também um para-além ali, né? O Mohan ainda puxa mais uma coisinha que está implicada no aspecto da sepultura. A consciência de si próprio. Então, se há a morte como a condição da vida, como uma transformação, se eu sei que todos vão morrer, né? Que a minha vida, a vida individual, vai se findar. Se eu sepulto aquele corpo, se eu sepulto aquele indivíduo que fazia parte do meu grupo, não faz mais, eu tenho a compreensão que ali é um indivíduo, que ele é separado de mim, que ele tem uma identidade. Se eu tenho a noção de que vou morrer, eu tenho a noção de um eu. Para morrer tem que haver um eu. Né? Se eu tenho a noção de que a morte é uma condição da vida e do tempo, então eu tenho uma condição de que eu existo, de que eu vivo, de que eu sou passível de uma transformação de estado e de que eu estou agora aqui, em algum momento da minha vida eu vou morrer, eu vou passar para outro estado, ou talvez eu vou para um além-mundo, não sei. Aí há fantasias que vão se criando sobre isso. Então a sepultura é um grande marco na hominização, nesse processo e no surgimento dos sapiens, porque implica todas essas questões, a compreensão da morte, a negação da morte, então toda abertura de pensamento objetivo e subjetivo que emerge neste animal para pensar isso, para pensar este fenômeno, mas pensar este fenômeno é pensar a si próprio. Então surge também a consciência de si. E, né, como isso vai ser elaborado. E aí, de novo, aquela ideia de causa e efeito. A partir disso, o que não se abre neste animal com este pensamento objetivo, subjetivo, com consciência de si, da sua individualidade perante o outro e da sua finitude. O outro aspecto que o Mohan aponta para pensar este sapien demens, né, o outro fenômeno, são as pinturas nas paredes. E essas pinturas são ali, revelam o quê? A linguagem do escrito, as marcas, que podem ter tanto uma compreensão de uma atividade artística estética, então uma apreensão estética do mundo e das formas,
e uma expressão artística que este animal já consegue fazer por meio da linguagem simbólica, da criação de abstração. Então, a capacidade de abstração, de pensamento abstrato, é uma revolução. E também pode ser pensado como indícios de uma finalidade nesses escritos e nessas marcas, nessas pinturas, de um pensamento ritual e mágico. Então, de para que ser, né, a questão de para que servir aquelas pinturas, o que elas significavam. Pode ser tanto uma expressão artística, há interpretações disso, é só um marco estético, uma forma de linguagem de comunicação, ou também ali poderia servir como marcos, como um aspecto ritual, um pensamento ritual e mágico de talvez, sei lá, fazer a gravura de um animal para atrair que aquele animal apareça na caça, né, para focar isso, uma questão, quais esses significados. Mas de qualquer, em todos, né, em ambos os casos, você está falando de uma capacidade de pensamento abstrato, de abstração e de linguagem simbólica. Quando surge o símbolo, quando surge o abstrato, também se abre uma fissura e larga para o desenvolvimento desse animal e vai distanciando e vai formando e complexificando dos seus outros pares, vai criando aí essas especificidades, essas grandes novidades dos sapiens. Essas pinturas, Morin fala assim, né, faz uma grande aglutinação de significações antropológicas, porque nessa questão da linguagem escrita, né, que é a pintura, que é a formação abstrata dos seres, então o fato dele que se está falando dessas linguagens, né? Então os desenhos de animais que faziam parte da caça, desenho de uma fogueira, uma representação de si, né? Representação da sua própria imagem ali nas paredes. Há muitos aspectos aí envoltos na complexidade deste pensamento e do que se está ali imposto neste animal. Então, a ideia de que isso são aptidões empiricológicas, então você já tem a consciência de, no caso, a consciência de si, a consciência da sua imagem, a consciência da aparência de outros animais, saber que há diferentes animais, quais animais você caça, quais animais você não caça, o que você pinta nessa parede, o que é importante, é um animal que você quer caçar, é um animal de que você tem que se defender, então ali você já tem uma aptidão empírico-lógica, você já está conhecendo o mundo, reconhecendo e dotando aquilo de significados e sentidos e fazendo compreensões. Então, este animal com esta aparência, aí eu coloco, sei lá, um chifre e tal, tento fazer uma representação da imagem deste animal. Ele é um animal que eu caço, que eu como, porque ele tem muita carne, sei lá o que. E a pele eu uso para me cobrir. Patati, patatá, patatá, tudo que significa, né? As representações lógicas, os sentidos que você vai ligando disso. Deste animal eu preciso fugir porque ele é perigoso, ou para isso eu preciso de uma ferramenta, de uma lança para feri-lo, para me defender e por aí, enfim. A representação de si, fazer desenhos seus, aí eu faço o desenho daquele outro ali que é meu filho, daquela ali que é com quem eu divido as coisas, então, sei lá, uma representação de uma ideia de grupo, você já sabe que você é um grupo, que você é um coletivo, que você é você, que aquele desenho é a fulana, que aquele outro é o ciclano, então ali você já tem uma aptidão empírico-lógica, uma aptidão de conhecimento do mundo, dos objetos, e essa relação objetal. O outro ponto, a questão estética, se você já está representando então tanto de como você sente e percebe as formas, essa relação humana com a percepção das formas, como você as sente
e como você as representa, e daí Mohan abre uma extensão de reflexão que a gente pode fazer num outro momento. A questão noológica, porque essas representações são abstratas, elas estão numa outra esfera. Então eu pinto o animal na parede, eu vi esse animal está ali, esse animal está lá há meses, esse animal passa a existir na minha mente, nos mundos das ideias. Então uma criação de uma esfera noológica, uma esfera das ideias na vida deste animal. As coisas não são mais as que estão dadas no imediato, o que está presente, o que ele enxerga empiricamente, né? O que está ali. As ideias já passam a habitar na sua mente, independente se ele está ali ou não. Pode ser que ele sente fome, pense, não, amanhã então precisamos caçar. E o que eu vou caçar? Eu preciso caçar este determinado animal. Então você já tem uma vivência projetiva, imagética nas ideias, da compreensão do que é a sua vida, do que se precisa para caçar, de trocar essas informações. Então tudo que pode estar ali implicado nessas representações. E a noção do duplo, que é a imagem, quando você que é tão ligada à vida humana, né? Nós temos uma relação tão íntima com a linguagem, com a representação abstrata que a imagem, eu falei linguagem, desculpa, que a imagem representa, ela é uma linguagem, mas que ao desenhar a imagem de uma coisa, a ideia que o Mohan traz isso de que é um duplo, porque você tem um animal real e a pintura, a imagem deste animal. Passa a existir, né, o ser e a representação do ser, o símbolo, a ideia de significado e significante. Então a imagem e o símbolo que eu uso para dizer esta coisa e a coisa. Então você vê o vídeo, vê a imagem de Natália, a foto, né? Vamos pensar no exemplo da foto. A foto é uma imagem, a foto é a pessoa, é uma representação da. O duplo é isso. Existe o ser e existe a imagem do ser, que é uma representação, uma abstração, mas que na vida humana ganha uma vida e uma importância, né, absurda. Então eu consigo falar e fazer presente mesmo o que está ausente. Mas não preciso ver a caça para falar da caça, para entender a caça, para discutir a caça, para descobrir como caçar e por aí, enfim. Não preciso. Eu tenho um representante, eu tenho o duplo. As coisas passam a existir, né, nessa noosfera, no mundo das ideias, no mundo simbólico. Só pela pintura você já tem tudo isso arrebentando no mundo e né, nas produções desses sapiens. E por que daqui pensar que você tem o Demens, né? O que disso? Porque é pensar como há essa imbricação do real e do imaginário na vida deste animal, na formação e na constituição dele. Então, a partir do momento que você pensa a morte, você a nega, né? E você vai para esse mundo mágico, esse mundo mítico, esse mundo da fantasia, que vai dando sentido para esta morte, para este fato real. Você tem uma criação de todo o mundo abstrato, um mundo imaginário, um mundo mágico, um mundo mítico, que se sobrepõe sobre o real. A nossa compreensão deste fenômeno, pensando só na morte, tá? Tão real, tão biológico, tão natural, né? O destino fatal da vida é uma compreensão, é uma ciência que nós temos dessa realidade. Ela vem acompanhada da negação dessa realidade e da criação de todo um mundo fantástico, imaginário, abstrato e ideal que se sobrepõe sobre o real. Então não é só a lógica que nos forma, ao contrário, é todo este outro aparato. E os dois não estão dissociados, eles estão implicados.
a natureza imaginária e imaginante dos sapiens é constituinte deste ser. Ela é necessária e ela abre fios de desenvolvimento e ciclos fertíssimos, né? Fertíssimos para o desenvolvimento deste animal, da sua cultura, da sua vida social, da sua lógica, do seu raciocínio, do seu pensamento, do seu desenvolvimento cerebral. Essa relação, e depois tem outros aspectos biológicos aí que eu não vou entrar, mas que foram anteriores ao que ele fala, essa relação do homem com o mundo, essa é uma relação difusa e ambígua pela própria relação do cérebro com o ambiente. Há uma defasagem aí, há uma brecha de como este animal se apropria deste, né, e compreende este ambiente, que é da própria constituição dele, porque nós não temos uma programação genética do comportamento, né, de como outros animais têm, né, sei lá, as formigas, as abelhas, como eles têm que se comportar. Nós não temos essa programação, mas em compensação isso nos traz uma capacidade de flexibilidade, de adaptação a diversos ambientes e situações, e por isso nos desenvolvemos tanto. Mas aí há uma defasagem, porque há essa negação da real e do meio, que permite a flexibilidade, permite esse desenvolvimento, essa adaptação, mas abre essa brecha, este vão, essa coisa um pouco inadequada, que surge o imaginário, surge o ideal, surge o mítico mágico, surge toda essa subjetividade que é fonte de lógica, de racionalidade, de criação, de invenção, de potencialidade de manipulação dessa natureza, mas também é fonte do erro, da ambiguidade, da incerteza, que está nessa relação um pouco inadequada, um pouco e ao mesmo tempo super complexa e necessária entre o cérebro e o meio, entre a objetividade e a subjetividade, entre o imaginário e o real. Parece que nunca se encontram, nunca se apazigua. Há uma brecha, há um vão que o simbólico dá conta de apaziguar. Você vê, esse vão, né, essa brecha faz que algo surja, que se crie este mundo cultural, este mundo da linguagem, esse mundo da imagem, esse mundo da mágica, esse mundo da religiosidade, este mundo da arte, da fantasia, da expressão artística, que dá conta de suprir esse desajuste, mas que também é fonte de muito erro, de muita fantasia, de muita neurose, de muita psicose, de muita loucura, muita incerteza, angústia. E é outro ponto, o da híbris, que é o quê? O descomedimento, o excesso. É um animal louco, é um animal que tem uma aptidão para o excesso, para a intensidade. É um animal que nunca amadurece, que permanece jovem, porque permanece com a capacidade de aprender, de se maravilhar, de se encantar. Um animal que pode rir até chorar e chorar até rir. Um animal que faz festas, orgias. Um animal que o gozo está dissociado do cio. Pode ser extremamente intenso. Um animal que gosta de se embriagar, de se drogar, de fantasiar, de surtar. Um animal que é descomedido, que a violência sai fora do controle por essa mesma brecha. E o terceiro elemento fundamental da vida humana e que fecha essa categoria dos sapiens deles, a desordem. E Morin alerta que a desordem no mundo, deixa eu ver se eu acho a frase aqui, diz que é o ser humano que introduz a desordem no mundo.
Não é o mundo natural que é desordenado e doido e que a razão humana precisa ir lá e ordenar. O mundo natural é muito mais ordenado e equilibrado nas lógicas e nas leis da natureza do que o mundo humano. É o nosso mundo que é desordenado, que não há uma ordem natural implícita de regulação. Nossa regulação é um exercício sapiental, lógico e social. Nós somos desregulados, somos adeptos ao descomedimento. Cadê a frase da desordem? O reinado dos sapiens corresponde a uma maciça introdução da desordem no mundo. Está no sonho que ultrapassa o sonho noturno e desponta na vida. Nós sonhamos acordados. Nós fantasiamos, nós deliramos. Cadê? A ordem está na cultura, na sociedade. Mas logo que entramos na era das sociedades instáveis, assistimos ao desencadeamento do descomedimento e da desordem, dos antagonismos internos, das lutas pelo poder, dos conflitos, das destruições, dos suplícios, das chacinas, a tal ponto que ruído e fúria constituem uma característica primordial da história humana. As desordens históricas surgem ao mesmo tempo como expressão e resultado de uma desordem sapiental originária. Nós não temos uma ordem genética de como devemos nos comportar e organizar a sociedade. Somos pautados pela... Não há resposta por essa desordem originária. Há menos desordem na natureza do que na humanidade. A desordem natural é dominada muito fortemente pela homeostasia, a regulação, a programação. É a ordem humana que se desenvolve sobre o signo da desordem. Aí também entender essa relação dialógica. Essa desordem que nos é constitutiva deste animal que não é programado geneticamente para determinados comportamentos, para uma determinada espécie de vida social. Esse animal que nasce desprogramado, que nasce com vão, é a partir desta desordem que a sua ordem humana, cultural, social, criação de sentidos, criação de culturas, de ritos, que vai surgindo. A partir do momento que você tem essa consciência da morte, voltar para a sepultura, né? E você tem essa percepção desse estado, desse fenômeno, essa percepção, essa capacidade de percepção não é acompanhada de uma programação genética, biológica sobre o que fazer disso. O que eu faço? Agora que eu sei. Você não sabe. Essa é a desordem que rompe com nós. O não saber constitutivo diante dessa angústia, diante dessa consciência. Mas qual a resposta disso? A criação mágica, mítica, social e cultural, construção coletiva do sentido. Há essa capacidade de construção coletiva de sentido, de ordenação. Então, a ordem humana se desenvolve sobre o signo da desordem. Por isso que não podemos... O grande mito, o grande sonho do homem cartesiano, né, do homem que vai tirar a desordem do mundo, não vai, porque ela é constitutiva e ela é necessária. E é a partir dela que a ordem se faz e depois se desfaz, né, e vai nesse ciclo. Por isso que o sapiens demens não é, né, esse demens não é um lado a ser superado, a ser vencido, ele é constitutivo. E essa relação entre sapiência e demência, ela é dialógica, ela é intrínseca, uma é causa e efeito da outra. A nossa sapiência, a nossa racionalidade
cria e provoca irracionalismos, ilusões, delírios. E os nossos delírios, as nossas fantasias, a nossa criação mágica de um mundo para além, fantasioso, a criação dessas ideias, dessas representações, dessa fantasia, o imaginário, cria o nosso real, a nossa ordenação, cria os sentidos pelas quais a nossa vida se pauta, se desenvolve, as nossas sociedades se formam. Então, é uma relação dialógica, uma coisa está implicada na outra, e extremamente complexa, por todos esses níveis em que isso depois vai se desenvolvendo, biológicos, fisiológicos, cerebrais, hormonais, culturais, sociais, éticos, de conhecimento, de política, por aí afora, de estética, na nossa relação com o meio, com os outros animais, enfim, aí a roda gira e o negócio fica extremamente complexo. Trata-se de um ser, de uma afetividade imensa e instável, que sorri, chora, um ser ansioso e angustiado, um ser gozador, embriagado, estático, violento, furioso, amante, um ser invadido pelo imaginário, um ser que conhece a morte e não pode acreditar nela, um ser que segrega o mito e a magia, um ser possuído pelos espíritos e pelos deuses, um ser que se alimenta de ilusões e de quimeras, um ser subjetivo, cujas relações com o mundo objetivo são sempre incertas. Um ser submetido ao erro, ao devaneio, um híbrico que produz a desordem. E como chamamos loucura a conjunção da ilusão, do descomedimento, da instabilidade, da incerteza entre o real e o imaginário, da confusão entre subjetivo e objetivo, do erro, da desordem, somos obrigados a ver o Homo sapiens como Homo demens. É preciso pensar que a arrebentação do imaginário, as derivações mitológicas e mágicas, as confusões da subjetividade, a multiplicação dos erros, a proliferação da desordem, longe de terem sido desvantajosas, estão ligadas aos nossos prodigiosos desenvolvimentos. Foi por conta desse lado, né, da subjetividade, do imaginário, da fantasia, da nossa desordem e dos erros que são característicos dessa espécie, do seu corpo mal adaptado, do seu cérebro que não, né, com uma brecha entre o meio, dessa incompletude deste animal. Somos um animal incompleto perto dos outros, tão mal adaptado, né, tão mal feito para o mundo, esse macaco pelado, todo estranho, tão frágil, mas com uma capacidade de adaptação flexível, de criação e de invenção de si. Somos inacabados porque somos dotados da capacidade de criar a nós mesmos. Por isso, esse desenvolvimento prodigioso. Por isso também, dos devaneios, dos erros e da desordem. Somos sapiens porque somos demes, e somos demes porque somos sapiens. E como o Mohan coloca, não é metade uma coisa, metade outra. É 100% sapiens e 100% demes. Onde uma coisa tá a outra, e elas estão implicadas, e elas não se separam. E nós não vencemos esse lado. O que podemos fazer com a nossa demência? Aprender e criar formas cada vez melhores de ser com ela, de ser no mundo,